Histórias verídicas, né? De pessoas, celebridades, que fez parte da minha e da tua história, né? Um homem aí, já morreu há muito tempo, mas que até hoje, graças primeiramente a Deus, primeiramente, né, pessoal? E segundo a ele, né, que deu sabedoria a ele, para inventar um veículo que dá muito dinheiro, né? Faz empresa e leva eu e você quando quiser, né? E muitos voando para qualquer lugar, né? Estou falando dos aviões. Estou falando, sabe de quem? Você conhecia? Você conhece o pai da aviação? Quem foi? Quem foi o pai da aviação? Você não sabe ou você sabe? Santos Dumont. O povo diz que é Santo Dumont, né? Porque é mania, né? Em Pernambucano, Santo Dumont, quem foi para Santo Dumont? Mas assim, o nome dele certo é Santos Dumont. Dumont, tá certo? Vou ler aqui a história aqui, ó, de Santos Dumont aqui para vocês escutar aqui, real, né? Certo? Agradecer esse grande homem, né, que na época ele inventou, né? Ele dá sabedoria ao ser humano para inventar, né, as coisas, tá certo, pessoal? Para nós usufruir do nosso bem, né? Vamos ver. Alberto Santos Dumont, em 1873 a 1932, foi o inventador e aeronauta brasileiro, conhecido como o pai da aviação. Ele foi pioneiro em voos com balões dirigíveis e aeronaves mais pesadas que o ar, com destaque para o bis 14 bis, né? 14 bis, né? Essa aeronave que é o 14 bis, né? Foi o primeiro avião que ele voou que deu certo. Ele tinha feito os outros, né? Ficou testando, mas não deu certo, né? Caía, coisava, um pouco caía, mas esse 14 bis foi o que ele voou a última vez que deu certo. Foi o avião que deu certo, foi esse 14 bis, né? Pra você começar. Vida e carreira. Bora ver a vida e a carreira dele, né? Nascido em infância. Alberto Santos Dumont nasceu em Palmira, atual Santos Dumont, Minas Gerais, em 1873. Tá vendo, pessoal? Santos Dumont, ele foi mineiro, né? Ele foi mineiro, Santos Dumont, tá vendo? Minas Gerais, tá vendo? Ele nasceu em 1873. Aí vamos ver agora. Interesse pela aviação. Desde jovem, Santos Dumont demonstrava grande interesse por máquinas voadoras, construindo seus próprios brinquedos e pipas. Quer dizer, na infância, ele já fazia, né? O brinquedinho dele, né? E as pipas dele ficavam voando. Eu acho que dali veio a ideia, né? Ele deu uma ideia a ele, com certeza, né? Aí ele entrou nessa aviação e inventou o avião, né? Estudos em Paris. Ele estudou em Paris, viu, pessoal? Santos Dumont, viu? Mudou-se para Paris, onde iniciou seus estudos e experimentos com balões e dirigíveis, tornando-se um aeronauta renomado. Ele foi para Paris, né? Fez muitos cursos lá, né? E ele era a fera dos balões dirigíveis, né? O foco dele, né? Dirigíveis. Construiu diversos balões e dirigíveis, né? Incluindo o N6, com o qual realizou feitos notáveis e ganhou o
prêmio Delstech. Ele ganhou um prêmio, pessoal, ó, tá vendo, Santos Dumont, em Paris, né? Com esses balões, tá vendo? Com esses balões, né? Tá vendo, pessoal, como é as coisas? Quem estuda, né? 14 bis foi o. Entenda, esse 14 bis foi o avião, o último avião que ele construiu e voou nele, deu certo. Voou mesmo nele em cima, tudinho. Tem até vídeos aí, né, antigo aí, que foi filmado, né? A gente é filmadora, né, pessoal? Mas a gente foi filmado ele voando mesmo. Voo que durou muito no ar, foi esse mesmo. Claro que depois, quando ele veio o que deu certo, ele foi adaptando algumas coisinhas, né? Para não sair, né, da centralização, né? Ele foi modernizando tudinho, aí voou, né? Também. Olha, o 14 bis. Em 1906, Santos Dumont realizou o primeiro voo reconhecido de um aparelho mais pesado que o ar, com promoção própria, 14 bis, no campo de Bagatelle, em Paris. O primeiro voo foi em Paris, dele. Demoiselle. Em 1909 lançou o Demoiselle, um modelo de aeronave mais leve e rápido, considerado o primeiro ultraleve da história. Esse 14 bis era pesado, né? Esse avião. E esse Demoiselle era um avião, era uma aeronave leve nela, né? Certo? Legado dele, né? Agora é do legado. Suas invenções revolucionaram a aviação e abriram caminhos para o desenvolvimento da aviação comercial. Tá vendo? Preocupação social. Santos Dumont era contra o uso de aeronaves em guerras e chegou a pedir à Liga das Nações a proibição de seu uso em conflito, de acordo com o Brasil Escola. Quer dizer, ele tinha tanto carinho, né, os aviões que eles faziam, né, ele criava, né, que ele tinha aquele receio de tivesse alguma guerra, né, no mundo, sei lá, naquela época dele lá, pegasse os aviões que ele tem feito, né, a engenharia dele, né, feita, e botasse para rodar, né, para matar os pessoal, bombas, tudinho. Então ele entrou até na Liga das Nações, né, a proibição do uso de conflito, né, conflito é o quê? Para não brigar, né. Curiosidades. Relógio de pulso. Santos Dumont também é acreditado como uma pessoa que deu a ideia ao relojoeiro Louis Cartier para a criação de relógio de pulso. Santos Dumont deu a ideia, né, para esse Louis Cartier para a criação de relógio de pulso. Esse relógio que a gente usa, né? Você usa de pulso aí. O Santos Dumont que deu a invenção, né? A criação. Superstições. Era conhecido por suas superstições e evitava algumas datas e números e situações específicas. Santos Dumont, pessoal, ele tinha muita superstição, né? Ele tinha medo de alguma coisa, né? Tá certo? Dia, hora e data, né? Ele tinha, né? Não dizendo aqui não especificando não, né? Era muito supersticioso ele era, né? Morte dele. Santos Dumont morreu em Guarujá em 1932, aos 59 anos. Poxa, morreu novo, de causas relacionadas à depressão, possivelmente agravada por problemas de saúde e pela tristeza com o uso de aviões em guerras. Eita, conforme informação da revista Galileu. Ele ficou depressivo, né? Ele ficou muito
depressivo, né? Porque a vontade dele, quando ele criou os aviões, pessoal, entende, era para usar, né? Vender, usar as indústrias, né? Para a população, né? Usar ela em viagens. Mas ele soube depois que esses aviões, principalmente esse 14 bis, que é um avião de guerra, né? Que eu me lembro, é um avião pequenininho que dá aqueles pirueta, né? É o 14 bis, foi invenção dele, Santos Dumont. Então, usado na Segunda Guerra Mundial, né? Eu acho que é outra guerra também, né? Teve muitos 14 bis nessa Segunda Guerra Mundial que teve, né? Então morreu muita gente. Então acho que na época, como ele não foi para a guerra, ele ficou vendo, né? Os aviões dele sendo destruídos, que filmava, né? E ele ficou muito triste, ficou depressivo, né? Que mesmo ele querendo ou não, mas tinha mais poderes mais influentes do que o dele, né? Assim, né? Presidente, né? Ordem, aí botou os aviões que ele, né? 14 bis, começou a fabricar e pronto. Aí ele ficou muito triste, né? Ficou com depressão e morreu, né? Reconhecimento. Patrono da Aeronáutica Brasileira. Santos Dumont foi consagrado patrono da Aeronáutica Brasileira em 1984, de acordo com o sítio da Prefeitura de Santos Dumont. Símbolo de inovação. Suas criações são consideradas como um marco inicial para a evolução da aviação. Tá vendo, pessoal? A história é muito bonita dele, né? A história é muito bonita de Santos Dumont, né? Que foi um marco, né? Foi um marco para história, né? História da aviação. Vou mostrar ele aqui, pessoal, tá certo? Vou mostrar Santos Dumont aqui. Morreu não, 59 anos, ele apresenta ele, olha ele aqui, ó. Você que já conhecia, você que não conhece aí, mostre pro seu amigo, pro seu filho, pro seu neto aí, vovô, papai e mamãe aí, ó. Olha Santos Dumont, meu filho, Santos Dumont, ó, como é que ele era, olha, o pai da aviação que criou o avião, ó. Tá vendo? Pronto, pessoal, mostrei, né? Não gosto de mentir. Então, assim, muito, muito importante nessa a nossa história, né? Do Brasil, né? Hoje em dia, onde a gente tá por aí, quando eu tô gravando mesmo, um vídeo mesmo, pessoal, de vez em quando, né? Eu tô gravando, quando eu saio pra gravar em qualquer lugar, né? Aí quando eu me encosto no árvore, assim, eu sou um para descansar, e de vez em quando vem um avião, eu faço, o avião passa por cima, aí eu me lembro logo, né? Rapaz, que coisa impressionante. Fica pensando, né? Fica pensando assim, que coisa impressionante. Um pedaço de ferro pesado, com pessoas dentro voando. Que coisa de sabedoria. Glória a Deus, né? Deus da sabedoria ao homem, né? Deus da sabedoria a esse grande homem, né? No início, né? Para fazer essas aeronaves, né? Que é bom para mim, para você, para todo mundo, né? Viaja, leva as pessoas para o exterior, volta, né, também, né, através de 2 turbinas que levam. Você sabia que levanta um avião, pessoal? Não é, você está vendo, você pode ver, o que está levantando aquele avião ali é a turbina. Tem mistério na turbina, alguma coisa na turbina que suga o ar, alguma coisa, aí deixa o ar e levanta, tem força que levanta ele. Tanto é, se você tirar uma turbina do avião, as duas, você ligar um avião sem turbina no aeroporto, ele não sobe não. Ele pode ficar andando no aeroporto assim, no chão, mas ele não sobe, porque quem sobe ele é a turbina, quer dizer, sabedoria, né? Um bocado de gente, cheio de mala dentro, leva até animal, o carro dentro e sobe, né? Esses aviões do exército levam tanque de guerra, tá chovendo e não cai, né? As turbinas que levantam, que coisa, sabedoria, né? Então, glória a Deus aí, Deus é grande, né, pessoal? Assim, fico feliz, né? Sabendo que deu esse ano, Santos Dumont. Santos Dumont também foi o primeiro a colocar a bordo de um avião impulsionado por um motor a gasolina em 23 de outubro de 1906. Voou a cerca de 70 metros
em uma altura de 2 ou 3 metros, com o certo? Quer dizer, ele botou um avião a gasolina, né? 3 metros de altura e voando, né? Quer dizer, o título do responsável pelo primeiro voo de um avião atribuído por brasileiros a Santos Dumont é disputado com outros pioneiros, nomeadamente os irmãos Iris da França. Costuma-se contribuir o efeito Clement-Ader, que teria efetuado o primeiro voo de um equipamento mais pesado que o ar. A aeronave a vapor Ader Eolian, propulsionado por um motor a vapor de 1020 kV, né? Levantando voo pelos seus próprios meios em 9 de outubro de 1890, mas teve suas alegações refutadas pelo Ministério da Guerra dos Exércitos franceses. É isso, então, assim, muito importante, né? Ó, aqui vou mostrar aqui, ó, um dirigível que era o que? É tipo um balão, né? Aqui, ó, o Santos Dumont também inventou também, ó, aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Era tipo um balão antigo, né? Hoje o balão de hoje é mais sofisticado. Antigamente era assim, dirigível, né? Era balão ali. Santos Dumont também inventou também, ó, aqui. Não é só avião, não, né? Uma das primeiras coisas foi que ele inventou esse dirigível, depois foi um avião. Olha aí. Em 1891, com 18 anos, Santos Dumont fez uma viagem turística à Europa. Na Inglaterra, passou alguns meses aperfeiçoando o seu inglês e na França escalou o Monte Branco. Essa aventura, quase de 500 mil metros, né, de altitude, costumou-se a altura elevada. No ano seguinte, seu pai ameaçou no dia 18 de fevereiro de 1892, devido ao seu acidente, aconselhando o jovem Albert a focar nos estudos da mecânica, química e eletricidade. Com isto, Albert largou a escola de engenharia de Minas e Ouro Preto e voltou à França, onde ingressou no automobilismo, ciclismo. Também iniciou estudos técnicos científicos com um professor de origem espanhola chamado Garcia. Em 1894 viajou para os Estados Unidos, visitando Nova York, Chicago e Boston. Nesse mesmo ano, ele chegou a estudar na Massachusetts Technical College, não chegando a graduar-se. A menor Agenor Barbosa escreveu Santos Dumont desde o período como sendo um aluno pouco aplicado, ou melhor, para estudiosos, para a teoria mais de admirável talento prático e mecânico. Quer dizer, ele estava estudando nesses países, na França, nos Estados Unidos, e foi considerado pelos professores como um dos alunos melhores que tinha na mecânica, né? Elogiado. É como se fosse assim, quando a gente estudava, ou você já viu assim, quando a gente chegava, ou não sei se aconteceu com você, com algum coleguinha seu, né? Quando chegava, os caras diziam, fulaninho, quando chega destaca o professor, acha que só dele, né? Porque o professor viu nele ali muito interesse em estudar, na sabedoria, né? O interesse dele. Aí o professor admirava ele, demorava mais primeiro as coisas, entregava a tarefa. Então, Santos Dumont, ele estava sendo muito admirado pelos professores, né? Com isso da engenharia, né? Na verdade, ele focou muito na engenharia mecânica, né? Que foi negócio do avião.
Ele tentou outros cursos, né? Mas não deu certo não. Se saía, né, meio. Mas na mecânica ele era o tampa, né? Então o pai dele, de Albert Santos Dumont, né? E o nome de Santos Dumont é Albert Santos Dumont. O pai dele disse assim: olha, meu filho, você tem que focar numa coisa que você realmente quer mesmo, tá dando certo. Você já fez isso, aquilo, tá dando certo. Como o pai tá dando conselho, foca nessa aqui, que você tem mais dom, né? Então ele focou e deu certo, né? Tá vendo que a sabedoria que Deus deu a Santo Dumont, né? Ele já fez todas essas coisas, inventou um avião, né? Morreu com depressão, porque viu os aviões deles indo para a Segunda Guerra Mundial, principalmente aquele avião pequenininho, as 14 aquele que faz assim de lado, não sabe qual é, fica até de cabeça para baixo, né? Só tava as bombas, tem até imagem da Segunda Guerra Mundial, 14 bis. Muito vendido esse avião. Muito vendido mesmo esse avião. Era o que os maus usavam aí na Segunda Guerra Mundial, né? Era 14 bis. Fabricaram muito. Tanto é que até hoje se tem reportagem que encontra esses aviões velhos, né? Bombardeados embaixo do mar, né? Em lama, dentro de buracos, principalmente no mar. Se você entrar no fundo do mar, você vai ver muito 14 bis. Lá até hoje, né? Todo enferrujado lá, cheio de lodo, negócio tudinho, bombardeado, né? De vez em quando os alemães bombardeavam eles tem uns que explodiam, né? Mas tem uns que se explodiam, caía dentro do mar. E lá o cara morria, né? Ou se escapava e ficava dentro do mar. Então a depressão dele foi por causa disso, né? Que ele viu os aviões dele, a criação dele, os aviões de Santo Dumont sendo usada para a destruição, né, do próximo, né? Deu uma depressão nele e ele morreu com depressão. Eu acho que era uma depressão muito forte, né? Porque se fosse uma depressão fraca, ele não morria, não. Ia morrer de velho outras coisas, mas eu acho que foi um negócio tão forte que abateu a psicologia dele, que ele ficou muito debilitado. Então é isso, é a história de Santos Dumont, pai da aviação, tá certo? Deixe o seu like, se inscreva no canal. Mais um vídeo aí de conhecimento, né? Para vocês ficarem sabendo aí a história do Lampião não, de Santos Dumont, desculpa. Tá certo, pessoal? Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal, hein? Valeu!